pessoal, meu nome é Janaína Botelho, eu sou historiadora, roteirista e produtora de documentários sobre a história de Nova Friburgo e região serrana. Fechei uma parceria com a TV Zoom para produzir novos longa-metragens dentro dessa mesma linha. Mas enquanto estamos trabalhando nos inéditos, convido vocês a assistirem às reapresentações que eu já produzi. Além da TV, os longa-metragens são exibidos no aplicativo da TV Zoom e demais plataformas, a exemplo do YouTube. Ali você pode curtir, deixar a sua opinião, compartilhar ou mesmo sugerir pautas para os novos documentários, que serão muito bem-vindos em nossas novas produções. Bem, espero que vocês apreciem o documentário de hoje, que foi feito para você, que prestigia a TV local de sua cidade. Nelore Lengruber, linhagem genética do gado zebu, considerada como a mais pura no país. É mantida pelo pecuarista Paulo Lengruber, descendente de colonos suíços que imigraram para o Brasil no século XIX. A produção do programa Por Dentro da História foi até o município do Carmo e Sapucaia para entender toda essa história, que é igualmente a história da pecuária no Brasil. Aí, vai. Bora. Vai. Oh. Vai. Aí. Aí. No princípio do século XIX, o governo suíço firma um acordo com o rei Dom João VI para receber imigrantes daquele país. Entre novembro de 1819 e março de 1820, os suíços chegam à fazenda do Morro Queimado. Foi criado o termo de Nova Friburgo, cujo nome é dado em homenagem aos suíços originários do cantão de Friburgo, que vieram em número significativo e de onde partiu a proposta de um acordo de imigração. De um modo geral, as terras que constituíam o núcleo colonial não atenderam às expectativas dos colonos suíços, por serem, boa parte, impróprias para a atividade agrícola. Os colonos se dispersaram para outras regiões de Nova Friburgo e muitos se dirigiram para Cantagalo, onde o plantio do café sinalizava como uma cultura altamente promissora. Os que se deslocaram para Cantagalo e se dedicaram a essa cultura, utilizando o modo de produção escrava, enriqueceram. Foi Manuel Lengruber quem introduziu o gado zebu no Brasil na fazenda Santo Antônio, hoje o município de Sapucaia. Mas na ocasião, quando o patriarca Inácio Lengruber se estabeleceu nessa região, era Cantagalo e chegou a pertencer durante um período a Nova Friburgo. Em 1844, houve uma divisão administrativa da Vila Serrana e foi criada a freguesia de Nossa Senhora da Aparecida, onde se localiza a Fazenda Santo Antônio. Porém, 3 anos depois, a freguesia de Aparecida foi desanexada de Nova Friburgo e incorporada a Magé. Entrevistei Paulo Lengruber,
neto de Manuel Lengruber, que vai nos contar sobre a preservação da linhagem do gado zebu na família. Seu Paulo, eu queria que você explicasse para a gente, que às vezes fica meio confuso, o que é Nelore e o que é Guzerá. Sim, sim. Não, aí todo gado de origem indiana é zebu. Então, ainda tem zebu. Isso. Não. Zebu é espécie, quer dizer, o gado europeu é Bos taurus e o gado asiático é Bos indicus, é da Índia. Então, o gado europeu é procedente, por exemplo, de toda a Europa, da Inglaterra, da Suíça, da Dinamarca, todos os países têm, da Holanda, o gado holandês e tudo. E na Índia também tem várias raças. Os zebuínos são várias raças. Tem o Nelore, tem o Guzerá, tem o Gir, tem o Cangayan, tem uma imensidade de raças. Então, tem a raça Nelore. Para essa região veio mais o Nelore e o Guzerá e o Gir. Vieram as 3 raças indianas para cá, todo importado por meus ancestrais e posteriormente por muita gente. Certo. Por exemplo, os pioneiros da importação foram os meus antepassados. A família materna importou a raça Guzerá e a família paterna importou a raça Nelore. A materna seria Luterbar? Não, a materna, Luterbar e Manerá, importaram o gado, o gado Guzerá. E a família paterna importou o gado Nelore. Que é a Lengruber. Que é a família Lengruber importou o gado Nelore. Agora, lá ele não chama Nelore, não chama-se Nelore a raça. A raça lá é igual, por exemplo, a Lengruber, o Nelore Lengruber. Lengruber, que começou, vamos no estado do Rio comprar boi dos Lengruber, vamos no estado do Rio comprar boi dos Lengruber. Então, lá na Índia aconteceu a mesma coisa com o Nelore. Eles foram embarcados no porto de Nelore, mas a raça chama Ongole. Por que a gente fica confuso? Eu vou buscar boi na Índia, eu vou buscar boi em Nelore, eu vou em Nelore. Nelore é o local, mas a raça é Ongole. A raça é Ongole. Por que a gente lê o livro e fica confuso? Agora não estou entendendo. Agora, esses troféus todos que o senhor recebeu aí foram exposições, né? Exposições. Que vocês participaram. Antigamente, há tempos atrás, eu participei, inclusive foi bom para divulgar o gado. Eu participava de exposições e como participei de alguns leilões também, mas leilões assim que não era do meu perfil, compreende? Então eu achei interessante, inclusive porque eu não tenho assim condições financeiras para bancar. Hoje tornou-se uma elite que cria o gado e que tem muitas posses, grandes empresas, né? E pessoas também que têm muito recurso. Então, a gente não é nossa praia, não é muito interessante competir com esse povo. Então, como o gado já está bem conhecido, como eles criam o gado também, eu achei por bem não participar. E eu acho que todos os criadores da raça, da linhagem do Nelore Lengruber, os criadores mais assim que tem mais volume, que tem mais tradição, hoje não estão participando de exposição nem de leilões, só leilão particular, esse leilão mais modesto, leilão só de mais técnico, como também de exposição. Hoje nós participamos da Expogenética, que é uma exposição patrocinada pela Embrapa, pela BCZ, e técnica, não é exposição. Hoje as exposições tradicionais viraram assim um ambiente meio assim, artificial demais para a gente, compreende? Entendi.
menos técnicos e mais artificial. Então, hoje eu não só a exposição que eu levo é a expogenética. E os leilões que eu participo são leilões da linhagem, de criadores também da linhagem. O presidente da Associação dos Criadores de Nelore na Índia, ele viu no hospital veterinário um desenho de um boi daquela época. E ele falou, esse gado não tem mais aqui. Aí viu no catálogo da Lagoa da Serra, da Central de Inseminação, um boi meu que tem as características daquele boi. Aí ele veio para cá interessado em levar para resgatar o gado da Índia. Então eu levei lá no Santo Antônio, para onde vê o gado. Aqui, ó. Aqui, lá no Santo Antônio, lá onde é que nós vamos. Aqui é o Eduardo Cardoso, que é o dono, um dos sócios da Maná, que hoje não é, a Maná foi vendida, então, da pecuária da Cipec, que cria o gado, é o maior criador da linhagem Lindgruber hoje, é a Cipec. Eu, a Cláudia, e aqui o Narendra. O Narendra é um indiano que é presidente da Associação dos Criadores de Nelore da Índia. E esse é meu genro, casado com a Cláudia, o Armando. E essa é a Fazenda Santo Antônio, para onde vê o gado. Seu Paulo, o gado Nelore, a gente lê assim, vocês falam muito da questão da docilidade do gado. Sim. No caso, quando ele veio para ser um gado mais assim, leiteiro, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Certo, ele veio, porque naquela época o problema maior era a rusticidade do gado, porque o gado europeu não estava se aclimatando bem no nosso clima tropical, em função das várias doenças que tinha, a fitosa e também doença do carrapato, piroplasmose, essa coisa. Então eles morriam, eram muito frágeis. E o problema maior também era leite e tração, porque naquela época a carne, né, só havia um pouco de exportação de charque, de carne seca, pelo porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E lá, como tem clima mais ameno, era de gado com bastante sangue europeu. Agora, nessa região, o maior problema era a tração. Traçar carretas, essa coisa, porque não tinha os tratores, primeiros tratores que existiram, foi na virada do século, e eram a vapor, e muito deficientes, então não tinha, como tem hoje, essas máquinas com reta escavadeira, como tratores eficientíssimos, com plantadeira e tudo. Então, eles vieram para a tração. Nos morros, né? Na região montanhosa café, e tudo. Café. Eu lhe falei até que, por exemplo, no Engenho Central de Laranjeiras, aí, em Laranjais, aí, no município de Talcara, tinha 900 boi de carro. Eles aravam com boi, gradeavam com boi, sulcavam para plantar a cana, traziam a cana do morro para a parte mais baixa, onde passava a estrada de ferro, e levavam cana para a usina. Então tudo era feito com tração animal, com tração bovinas, mais Carros de boi, né? Carro de boi, carroças. E era o Nelore. Não, eram mais mestiços de Nelore, principalmente com a raça nacional que já estava surgindo, Caracu. Mas Nelore e Guzerá também era usado para fazer esse cruzamento, para produzir um boi eficiente de transporte. Então, todas as usinas, o estado do Rio era um dos maiores produtores, ou o maior produtor de açúcar do Brasil. Todas essas usinas usavam uma quantidade enorme, um número muito elevado de bois de tração. E então eles
adquirir esse gado para fazer cruzamento e tudo, o Nelore e o Guzerá principalmente, para cruzamento, para justamente produzir animais de tração. E todas essas fazendas daquela época, fazendas espetaculares, como tem ali no Vale do Café, que eu até essas novelas hoje são filmadas lá naquela região, eles usavam para a tração do café, para transportar café, para tudo, usava a tração animal. E para construir aquelas obras monumentais, tudo era tracionado por boi, tração animal. Tá certo. De qualquer forma, deu uma contribuição muito grande, como o senhor falou, para dar uma rusticidade ao gado nacional, né? E ter essa resistência toda, né? Como o senhor está colocando. Porque o gado europeu, né, trazido pelos portugueses desde o século XVI, né, ele não atendia muito a essa demanda, né, de transporte, servir como animal de tiro, né? Eles eram mais frágeis, né? Entre os 1.631 imigrantes suíços que chegaram de diversos cantões da Suíça, veio a família Lengruber do cantão de Argóvia, na parte alemã da Suíça. Católicos, era o patriarca da família Inácio Lengruber, 48 anos, casado com Luzia Hartmann, 38 anos. O casal chega ao Brasil em 7 de dezembro de 1819, acompanhado dos filhos Antônio Inácio, Fridolin, Johann Batista, Marcos, Maria Carolina e Fidel. Assim que se estabeleceram no núcleo colonial de Nova Friburgo, abandonaram seu lote de terra e se dirigiram para Cantagalo, se instalando na região onde hoje é o município de São Sebastião do Alto. Sua ascensão econômica é surpreendente. Pouco mais de uma década desde a sua chegada, já no ano de 1834, Inácio Lengruber outorga a procuração ao seu filho Antônio Inácio para representá-lo na aquisição de uma área junto às nascentes dos córregos dos Índios, denominada Vargem Grande, em São Sebastião do Alto. Essas terras teriam a denominação de Fazenda Santo Antônio e São Feliciano, onde passaram a se dedicar ao cultivo do café. Há informação de que Antônio Inácio registrou extensas áreas no registro paroquial de terras, no então município de Cantagalo, hoje Sapucaia, e na freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer, atualmente Sumidouro. O juiz de direito João Luiz Cansanção de Sinimbu escreveu em 1851 que os suíços estabelecidos em Cantagalo se tornaram abastados e menciona as famílias Lengruber, Luterbar, Monerar e Ubelhar. Em relação aos filhos do patriarca, há o registro de que Marcos Lengruber prosperou com a fazenda São Feliciano, Fidel Lengruber adquiriu a fazenda São Pedro do Monte Alegre, na freguesia do Carmo, Fridolin Lengruber tinha uma posse desde 1832 na fazenda de Santa Rita do Rio Negro e Johann Batista Lengruber possuía terras em São Sebastião do Alto. Antônio Inácio Lengruber, filho primogênito do patriarca, foi quem acumulou o maior patrimônio. Era casado com Mariana Ubelhar, sua prima, filha de Vicente Ubelhar, igualmente imigrante suíço. O casal teve 2 filhos, Antônio Ubelhar Lengruber, que faleceu antes do pai, e Manuel Ubelhar Lengruber. De acordo com o Almanac Lammert de 1848, Antônio Inácio era um dos principais fazendeiros de café na freguesia de Nossa Senhora da Aparecida. Possuía um total de 218 escravos e emprestava dinheiro a juros.
O crescimento do patrimônio da família Lengruber ocorreu muito em função de alianças matrimoniais entre famílias imigrantes suíças e, igualmente, em razão de casamentos entre primos. Os Lengruber se casaram com os Lutherbach, Ubelhar, Monerá, Vermelinga, Herdy, Boechat e Daflon. Com o falecimento de Anton Inais em 1885, aos 80 anos de idade, seu filho Manuel Ubelhar Lengruber e os netos herdaram expressivo patrimônio. O plantel de escravos era de mais de 300. Manuel Ubelhar Lengruber se casou com a prima Leopoldina da Glória Ubelhar Rodrigues e dessa união tiveram 7 filhos. Aqui são prêmios que eu ganhei na Índia. Esse aqui foi esse prêmio foi o presidente da Associação dos Criadores de Nelore na Índia que trouxe para mim. Esse aqui eu ganhei lá na Índia mesmo, mas eu não pude ir, me representaram então eu recebi lá. Recebi essa placa também lá na Índia, que foi uma homenagem que o governo indiano fez. Esse aqui é o mérito da BCZ, que eu recebi na gestão do Oreste Prata Tiberi. Recebi esse prêmio nessa maior comemoração, o maior prêmio da BCZ lá em Uberaba. Aquele de cima é a Comenda Garcia Dávila, que eu recebi dos criadores da Bahia. O registro da marca OL, que eu marco OL porque meu pai chamava-se Otacílio Lengruber e tinha essa marca registrada já desde a década de 40. Ali é o da BCZ, diploma da BCZ. E então, graças a Deus, hoje tem tido bastante assim, retribuição de homenagem em função desse gado, dessa importação de gado, dessa preservação da raça, que eu tinha impressão, não podia imaginar que estava sendo assim protagonista de uma história, de uma mudança na pecuária nacional. E felizmente isso aconteceu. Hoje influiu tanto no rebanho brasileiro, como no rebanho do Paraguai, como no rebanho da Bolívia e até da Colômbia, tem influência da linhagem. Então, o nosso gado começou a ir para nossos reprodutores, começaram a ir para centrais de inseminação. E hoje, graças a Deus, eles dominaram. Eu tenho a impressão que uns 80% do gado nacional já tem sangue da linhagem. E quase todos os criadores usam a linhagem hoje. É muito gratificante ver que numa central, há 30 anos atrás, eu ia numa central, não tinha um boi com sangue da linhagem Lengruber, Nelore Lengruber. E hoje, 90% dos bois em coleta nas centrais, nas principais centrais, tem sangue da linhagem. Isso é extremamente gratificante. Pega um catálogo de qualquer das centrais, da Lagoa da Serra, da Alta Genética, da ABS Pecplan, todas estão com um número imenso de animais, ou puros ou com sangue da linhagem. E ainda tem mais os do IZ, do Instituto de Zootecnia do Estado de São Paulo, em Sertãozinho, que foi formado
na década de 20, fim da década de 30, formado por bois da linhagem Lengruber. Hoje, então, eles têm muito sangue também da linhagem. E hoje, então, muito gratificante a gente ver que todo o rebanho nacional está tendo sangue da linhagem. Foi Manuel Lengruber que introduziu a raça Zebu no Brasil. Era um homem culto, poliglota, formado em engenharia e mecânica, tendo feito seus estudos na Inglaterra e na Alemanha. Além de cafeicultor, era proprietário de uma indústria de fundição no Rio de Janeiro, fabricando variados tipos de peças de metal, como rodas d'água, que era sua especialidade, arquibancadas, cremalheiras para ferrovia, placas e grades. Um dos produtos mais comercializados era a roda d'água, de grande utilidade nas fazendas para o beneficiamento do café. O contato de Manuel Lengruber com a raça Zebu foi por acaso. Em 1878, fora participar de uma feira de produtos metalúrgicos em Hamburgo, na Alemanha. Em visita a lazer ao zoológico da cidade, Manuel Lengruber teve a sua atenção voltada para um gado diferente, robusto, de origem indiana. Tratava-se da raça Zebu. O grande porte do touro foi o que atraiu a sua atenção. Estavam expostos zebus conhecidos como Ongole, por ser originário da região de Ongole, província de Madras, na Índia. Relacionando a semelhança climática da Índia com o Brasil, negociou a importação de um touro e 2 vacas, que chegou ao Brasil em outubro daquele mesmo ano. 2 anos após a primeira importação, encomendou um novo lote, desembarcando no Brasil em 1880. 3 anos depois, importa mais um lote e, a partir de então, Manuel Lengruber passa a possuir um rebanho da raça. Pode-se afirmar que o Brasil iniciava uma nova era na pecuária. Manuel Lengruber descobrira a extraordinária resistência e adaptação do zebu ao clima tropical. Foi na fazenda Santo Antônio de Sapucaia, onde nasceu, que desenvolveu a criação dessa raça. Dedicou especial atenção à preservação de sua pureza, iniciando uma progênie que seria conhecido como Nelore Lengruber. Passou a dar o nome de Nelore em razão de matrizes embarcadas no porto chamado Nelore, na Índia. Como é que é o dia a dia de um vaqueiro aqui na fazenda? Levantar de manhã cedo, arriar a tropa e sair. Depois pasto para ver se há alguma coisa, se o gado está direitinho, se tem alguma coisa de errado no pasto, né? Isso é o dia a dia, todo dia. Cada dia o senhor vai variando o local? Não, vai trocando de pasto, né? Assim pode tocar, se tem pasto vazio, você vai rodando o gado. O senhor me explica uma coisa, esses morros todos, antigamente, foram plantações de café. Depois que foram retirados esses pés de café, qual foi o tipo de capim que cresceu no lugar desses cafezais? O capim de primeira chamava capim gorduro, não sei se é o mesmo nome, era capim gorduro, capim jaraguai, né? E outros tipos de capim, né? Que depois foram tirando e trocando, que não aguenta boi, né? Se você apertar um bocadinho o boi, o capim não cabia boi nenhum no pasto. Porque a braquiária você pode botar, aguenta mais boi no pasto. Mas esse outro tipo de capim não aguenta, colonião, esses outros tipos de capim é fraco. Né? Certo. Aí quando o senhor retorna com gado, que horas mais ou menos retorna? Assim? Quanto tempo ele fica pastando? Fica direto, né, lá no pasto. Direto. Nós não temos boi de cocheira, é só a pasto. Né? Aí fica o dia inteiro? Fica o dia inteiro. E no final do dia, mais ou menos, que horas retorna? Não, aí eu não trago, aí fica direto. Eles ficam no pasto? Direto. Eu só vou lá olhar como é que tá e só venho no curral, se acaso precisar curar alguma res,
ou algum comprador, para mostrar alguma pessoa que você traz. Hoje, vocês, por exemplo, colocaram o gado aqui porque a gente está fazendo uma Isso filmagem. aí. Ah, entendi. Porque normalmente, se eu chegasse aqui, o gado está tudo solto no pasto. Tudo a pasto. Inclusive, eu ontem parei, que estava longe. Você teve que fazer essa recolha toda. Recolhi eles, trouxe para perto, para hoje estar mais perto para vocês poderem ver. Tá certo. Agora me diz uma coisa, o vaqueiro, ele tem uma maneira de conduzir o gado. Qual é o grito de guerra, assim, como é que o senhor chama o gado? Eu quase que não tem grito de guerra. Eu vou conversando com eles me entendem. Como é que o senhor falou? Vambora, volta. Você vai entrar num caminho diferente. Só grita para voltar, volta. E ele volta? Volta. Então o gado ele entende. Se você falar, vambora, ele segue. O Neló é muito inteligente. O Neló é muito melhor só mexer com gado Neló do que com gado mestiço. Aqui eu faço desde o que eu quero. Eu coloco aqui no curral, aqui, às vezes, pode botar aí 100 vacas. Né? Se tiver de bezerrinho novinho, eu abro a porteira e largo os bezerros tudo para trás. Leva mais tempo para chegar com ele no curral do que para separar. Tá certo. Então eles entendem perfeitamente. Entende. Vambora, ou volta, é só chegar no encruzilhado. E eles tiverem costume, não pode deixar de nortear. Se só botar na estrada e não deixar eles, por conta deles, só tem que levar, passa nas encruzilhadas direto. Se tiver uma encruzilhada e só tiver sozinho, é só botar um saco desse de plástico pendurado assim no palco, não passa. Né? Ele atende perfeitamente. Atende. Agora, esses daqui são a mesma linhagem dele é muito boa de lidar. Né? Dificilmente, a vaca pode até investir na gente lá no pasto, com o ciúme do bezerro. Mas só chegou aqui botando no curral, abriu a porteira, ela larga o bezerro para trás e vai embora. Só faz do bezerro da vaca o bezerro que só quiser. Né? Durante gerações, a família Lengruber manteve a linhagem fechada do gado zebu, evitando o cruzamento com o gado europeu. As raças de origem europeia eram de genética pouco recomendada para cruzamentos produtivos. O curioso é que na Índia, em virtude de constantes cruzamentos, perdeu-se a originalidade do gado zebu e hoje pecuaristas indianos procuram os Lengruber para comprar o sêmen de sua linhagem. No entanto, iniciou-se uma campanha de pecuaristas paulistas contra os criadores do zebu e na defesa do gado caracu, de origem portuguesa, no Brasil desde o período colonial. Mas a raça zebu se impôs e passou a ser utilizada como aprimoramento genético dos rebanhos nacionais. Funciona esse sistema de monta aqui na fazenda? Antigamente era monta natural, soltavam os touros com as vacas e o ano inteiro elas reproduziam. Então ficava muito difícil, porque o ano inteiro tinha que trazer animais que estavam para dar cria para cá e tudo. De uns tempos para cá, e já está usado também no país inteiro, estão usando, estação de monta com IATF. Aí eles programa as vacas através de hormônio, tudo para ciclarem todas juntas. Aí faz inseminação e posteriormente, após uns dias, 10 dias,
solta com grupos com reprodutores. E depois faz a ultrassonografia. As que tiverem os embriões menores são dos reprodutores que foram sendo testados, reprodutores que fazem de repasse, e as outras são de inseminação. E com isso, os animais criam todos ao mesmo tempo. Então fica um período menor para facilitar o trabalho, porque a pessoa fica mais livre depois para fazer outros serviços, outras coisas, ajudar e tudo. Porque aí você, dentro de 4 meses, é o período que a casaca tem para todas elas produzirem. Acabou os 4 meses, acabou a vaca, só no próximo. Que você faz a estação de monta, vamos supor, dia 1º de dezembro. É a primeira até. Aí, mais tardar, quando for dia 1º de abril, você cancela a inseminação e tira os bois. Aí só vai entrar no mês, os bois só vai voltar para as vacas e fazer a TF de novo só no final do ano de novo. Aí fica esse período tudo sem inseminar e sem botar o boi com as vacas. Né? Aí então você nasce tudo numa época só. Te aperta às vezes 4 meses, mas acabou, e aí você vai cuidar de outras coisas. Não precisa você estar no pasto todo dia, ir atrás de uma vaca mojando, se vai dar problema, se tem problema, já acabou, e você parte para outra. E a vantagem também é que nasce tudo igual, pega o capim. E a época do capim, tudo numa época só. Não tem... E são todos contemporâneos, quer dizer, então é muito mais fácil a gente avaliar os animais, julgá-los, porque são todos da mesma idade, mais ou menos, são todos contemporâneos. Isso facilita muito o manejo, facilita muito a identificação também das vacas que produzem mais leite, as que não produzem leite e não criarem um bezerro forte, um bezerro sadio, um bezerro de grande desenvolvimento, já são descartadas. A gente tem que ser implacável no descarte. Todo animal que não corresponder eficientemente na reprodução é descartado. Agora, seu Paulo, quer dizer, o Ademir, né? Ademir falou que a gente está vendo aqui o gado preso, justamente o senhor fez só para uma filmagem aqui do programa, e que normalmente ele fica no morro. Então, na verdade, o senhor não trabalha, a gente vê aqui, a atividade econômica do senhor não é a coleta de leite, é justamente a comercialização dessa raça pura do Nelore Lengruber, né? A atividade econômica da fazenda é justamente a venda desses reprodutores. Aqui é exclusivamente a venda de reprodutores, tanto macho e fêmeas. Os touros reprodutores da linhagem Lengruber ganham peso mais cedo, têm carcaça volumosa, costelas profundas e arqueadas, são musculosos, possuem muita carne entre as pernas, pele firme, rusticidade, mansidão, entre outras vantagens. A precocidade sexual constitui outra vantagem, pois os animais são aproveitados mais cedo no processo reprodutivo. As vacas possuem extraordinária habilidade maternal, dando boa produção de leite para suas crias. O gado passa o ano inteiro nos morros, alimentando-se no pasto de braquiárias, sendo-lhe servido sal mineral e muita água. Atualmente, a raça Zebu é a maior do mundo em escala comercial. A qualidade e os níveis do marmoreio da carne do zebu são reconhecidos em todo o território nacional. Se faz o marmoreio fazendo ultrassonografia. O animal pega, igual faz ultrassonografia da gente, bota um gel e passa lá peça óleo de soja,
no lombo do boi e tudo, e tem espécie de um escovãozinho assim, que é aquele aparelho que então faz a ultrassonografia e vê a qualidade da carne, a espessura da gordura e todas as características e o tamanho das peças, né? A Cláudia então fez lá em Nanuque, no frigorífico Frisa, eles interessantes que pararam mais de 1000 bois por dia e interromperam para fazer 3 animais da Cláudia para conferir se é o mesmo resultado da ultrassonografia, e deu exatamente o mesmo resultado. E nós fazemos animais assim jovens, a gente faz prova de ganho de peso, e ela fazia com a parceria com a Embrapa. Então, quando a melhor equipe que tem no Brasil de ultrassonografia foi lá e fez também dos animais de parceria lá com a Embrapa de prova de ganho de peso, e deram muito bom resultado. Em geral, o Nelore Lengruber tem 13 vezes mais marmoreio do que o gado Nelore em geral. E isso foi muito gratificante, que nós não conhecíamos isso. Mas uma das características muito interessantes foi que ele, ficando assim discriminado, ficando separado, quando fez o marmoreio, hoje que é muito considerado, foi muito bom. Seu Paulo, explica para as pessoas que estão assistindo a gente, o que é o marmoreio? O marmoreio é a qualidade da carne, a gordura entremeada, que hoje é muito desejável, agrega valor à qualidade da carne, a gordura entremeada. Quer dizer, essa equipe que veio aqui, que foi lá na Cláudia, na Bahia, ela faz nos animais que vão para confinamento. E os animais que se destacam são tratados com um trato diferencial e são vendidos com um valor agregado para essas boutiques de carne, para comercialização em valor mais elevado. A família passou a usar a marca Nelore Lengruber, lembrando que o Nelore é uma região da Índia de onde veio o gado zebu. A Fazenda São José se dedica exclusivamente à produção de matrizes nos mesmos padrões dos primeiros animais trazidos da Índia no século XIX. Atualmente são muito raros os postos de monta para o cruzamento entre animais. O sêmen indutor é coletado em postos especializados em São Paulo e Minas Gerais. O reprodutor vai para uma central e fica o tempo suficiente para a coleta do material necessário. A Fazenda São José também faz uma coleta particular e mantém um banco de sêmen. Muitos criadores do país adquirem reprodutores Nelore Lengruber pela notória pureza de seu sangue. Em geral, sêmen coletado a nível de central de inseminação. Agora a gente também usa coletar na própria fazenda para uso próprio, e o boi que não vai, porque nem todos os reprodutores vão para a central de inseminação. Alguns que se destacam e que vão para a central de inseminação, mas outras às vezes que se destacam, na opinião da gente, embora não seja na opinião dos diretores das centrais, a gente coleta na fazenda, porque o melhor seguro que a gente faz no reprodutor é sêmen no botijão, porque
aqui pode ficar indefinida. Eu uso sêmen de animais que já morreram há 40 anos. Isso que eu pergunto ao senhor, quanto tempo ficam sêmen? É indefinido, não tem limite. Esses que se coleta a nível de fazenda, em geral, eu trago um veterinário da Bahia que tem um equipamento muito bom para embalar o sêmen e então coleta a nível de fazenda. E os outros reprodutores vão para a central de inseminação, são coletados, leva para o laboratório, examina tudo, se está bom, porque o sêmen é de boa qualidade, qual a diluição que é feita, eles também são o sêmen diluído em meio de cultura, né? E congelado. O que vai para a central é o animal. O animal. E lá, como é uma central com uma capacitação para isso, né? Eles lá mesmo fazem a coleta desse sêmen e devolvem ao animal. E posteriormente, se o animal se destacou e fica lá permanentemente. Senão a gente faz por exemplo, uma coleta de um contrato de 5 mil doses, ou 10 mil doses. Ele completou essa coisa, ele volta para a propriedade. E aí, no caso, posteriormente, se sêmen acabou lá o estoque, ele volta outra vez para a central. Aí, nesse caso, eles é que vão comercializar esse sêmen e pagar um percentual. Um percentual porque eles têm uma equipe sofisticada, uma equipe grande no país inteiro para distribuir esse sêmen. E esse aqui é o da fazenda. Esse aqui é o da fazenda que eu uso. Aqui, então, tem reprodutores. Cria minha, tem reprodutores que eu só uso sêmen animais da linhagem, né? Tem os de outros criadores, mas fechado na linhagem. Então todos esses animais, eu tenho o sêmen deles aqui e uso sêmen às vezes de animal que morreu há muitos anos atrás e que eu continuo. E pode, por um acidente, a gente perder um animal que a gente tem muito apreço por ele. Então, em função disso, é extremamente válida a inseminação. A inseminação deu um impulso abissal na pecuária no mundo. Seu Paulo, você falou que antigamente, quando não tinha esse recurso da inseminação, era posto de monta. Os animais eram comprados, em geral, pelas secretarias de agricultura ou pelo governo federal. E levavam para o interior e tinham, como tem cordeiro, aquele posto de monta que faz a exposição. Montava na vaca, onde faz o cruzamento. Então, ali eles emprestavam os reprodutores para a raça que a pessoa queria, que o pecuarista queria, ele levava e usava por um determinado tempo e depois devolvia o boi para a coisa. Aqui os bois estão aqui, ó, eles estão aqui, ó, aqui tem a identificação do sêmen, do boi, ele está aqui. Então tem aí, ele está aqui a 198 graus negativos em nitrogênio líquido. E mensalmente ele é recarregado de nitrogênio, né? O nitrogênio vem o caminhão de nitrogênio, carrega os botijões e não pode deixar baixar muito. O touro zebu destina-se a puxar peso sendo utilizado para trabalhar em atividade que exija força. Um par de touros puxa em torno de 1,5 toneladas. Na história do Brasil, o gado bovino era utilizado quase somente nos engenhos de cana-de-açúcar como animais de tração das carroças, no transporte da lavoura para o engenho, para movimentar os engenhos de cana, a condução de lenha para os fornos e no transporte do açúcar e da cachaça para os locais de embarque.
Igualmente, juntas de bois eram utilizadas para tracionar instrumentos agrícolas, puxar arados e grades no preparo da terra. A comercialização do gado era somente destinada à produção do couro e raramente a carne era vendida. De um modo geral, no contexto econômico, a pecuária foi inexpressiva no Brasil até o final do século XIX. A lavoura de café no fim do século XIX começava a dar sinais de declínio por duas razões: baixo índice de produtividade dos cafeeiros, provocada pela falta de adubagem da terra, e o fim do trabalho escravo, que acarretou uma crise na mão de obra, com a falta de braços para a lavoura. Inúmeros cafeicultores do centro-norte fluminense seguiram o exemplo de Manuel Lengruber e importaram a raça Zebu, que começou a se difundir pelo país. Além de Manuel Lengruber, outros grandes pecuaristas consolidavam a raça zebuína, entre eles Júlio César Luterbar, Sebastião Monerá Luterbar, João de Abreu Júnior, entre outros. Em razão de partilhas hereditárias, a Fazenda Santo Antônio não é mais de propriedade dos Lengruber. Visitei a fazenda e fiquei impressionada como já na terceira geração os descendentes de colonos suíços da família Lengruber tivessem tal propriedade. O maquinário para o beneficiamento do café, para a fabricação de açúcar e outros produtos dessa fazenda, raramente se encontraria em outras propriedades de Cantagalo. Recordando que Manuel Lengruber era engenheiro e especializado na confecção de rodas d'água. Graças aos Lengruber e aos que o seguiram na criação do Zebu, o estado do Rio de Janeiro se consolida na atividade econômica da pecuária. Em 4 de maio de 1921, foi inaugurado em um parque de exposições a primeira exposição regional de gado e produtos derivados em Cordeiro, na ocasião ainda distrito de Cantagalo. O evento contou com a presença do presidente da República, Epitácio Pessoa, e do presidente da província do Rio de Janeiro, Raul Veiga. Fizeram parte da exposição os maiores pecuaristas do estado, entre eles Manuel Belhar Lengruber, Júlio César Luterbar, Laurindo Lengruber, José Monerá, Lourenço Augusto Lengruber, Sebastião Monerá Luterbar, João de Abreu Júnior, Amério Quertal, Antônio Van Erven, Edilberto Antônio de Moraes, Baronesa de São Clemente, entre outros.
Cordeiro foi reconhecido como a capital da pecuária fluminense. Outro grande criador do gado zebu foi Henrique Hermeto Carneiro Leão, o barão do Paraná, proprietário da fazenda Lordelo, em Sapucaia. Onde hoje está estabelecida essa belíssima propriedade, surge em 1856 um novo arraial com o nome de Santo Antônio de Sapucaia, em homenagem ao padroeiro do Curato e em razão da existência no local de espécies de árvores conhecidas como sapucaias. Torna-se freguesia em 1871 com a denominação de Santo Antônio de Sapucaia e elevada em 1874 à categoria de vila. Santo Antônio de Sapucaia é finalmente elevada à condição de cidade em 1889, com a República, passando a se denominar Sapucaia e constituída por 5 distritos: Sapucaia, Nossa Senhora da Aparecida, Anta, Jamapará e Pião. Atualmente, essa fazenda é do empresário Carlos Castro, que cria cavalos e realiza apresentações com aproximadamente 60 cavalos de trote em uma hípica construída em sua propriedade. Meu nome é Wellington Felipe da Silva Lopes. Estou aqui para explicar um pouquinho do que a gente faz com os animais aqui. Porém, são uns animais pesados, mas são muito dóceis. São uns animais muito bons de mexer. A gente tem aí uma rotina de trabalho com eles, de trabalho dia sim, dia não. Você é aqui de Sapucaia? Sim. Né? Como é que você aprendeu esse ofício de domar cavalos? Já é um negócio que vem do interior de raiz. Meu avô era domador. E aí, ao percorrer dos anos, teve o aperfeiçoamento, né? Que a gente veio aprender como fazer esse tipo de trabalho que está sendo mostrado aqui. E graças ao Dr. Carlos também aqui, o proprietário da fazenda, que vem nos ajudando a fazer uns cursos, algumas coisas, como iniciar essa doma. Quer dizer, no início Wellington, você foi um pouco autodidata. Sim. Depois você foi, quando você começou a trabalhar na fazenda, você se aperfeiçoou. Sim, né? sim. Como é que é a rotina de quais são as raças que você trabalha aqui? Então, aqui a gente trabalha com Clydes, Frison, Bretão e Pecherron. São todos de tração, animais de tração.
Animais pesados, de grande porte. E eles são de origem de que país? É da França, né? Origem francesa lá, os animais. Já Tá? franceses, né? Isso. E como é que é a rotina de um treinador de um cavalo como esse? A rotina deles, a gente tem a parte da manhã, às 7 horas, ração, 8 horas começa o trabalho, meio-dia a gente para almoçar, ração novamente, 1h30 volta ao trabalho até às 4. Eles todo dia têm que ter um treinamento físico, né? Todo dia. De adestramento. Sim, um dia a gente trabalha adestramento, outro dia condicionamento físico, que é passar, trote, galope, é rotinário assim, é rotatório, esse trabalho é o percorrer da semana. E essas evoluções que o cavalo faz, vocês criam ou vocês copiam de algum outro modelo? O que é errado para os outros, para a gente vira show. Tipo, o comprimento das damas, o cavalo desce à frente, o cavalo dá um coice, é o comprimento dos homens. A gente usa esses métodos durante a apresentação para fazer o show. Então, a gente inicia aqui, potro nascido, criados aqui, né? As matrizes veio de fora. E a gente faz esse trabalho de rotina aí, que a gente fala trabalho de rotina, de doma. A gente doma aqui, cria aqui, treina aqui. Trabalha eu e o meu parceiro Nildo, né? A gente trabalha junto. E vamos fazendo show de adestramento, faz apresentações. Temos agora o Centro Hípico de Sapucaia ali, que é onde a gente tem se apresentado com mais frequências. Quantos cavalos vocês trabalham aqui nessa propriedade? A gente tem 45 animais. 45? Sim. Quantas pessoas trabalham para dar conta desse trabalho aí? Temos 8 pessoas, né? 2 treinadores, 2 tratadores, porque se dividimos em 2 áreas. E também o escritório que dá o apoio para a gente. O Centro Hípico de Sapucaia hoje é o nosso parque de exposição, que a gente viajava muito, fazia muito show fora com os cavalos. Tem toda uma montagem, mínimo 2h30 de show, de adestramento. E aí meu patrão criou o Centro Hípico de Sapucaia. Ele construiu o Centro Hípico de Sapucaia. E hoje a gente se apresenta ali com uma infraestrutura imensa, sabe? A gente tem lá tudo de melhor, recebemos a gente bem, sabe, todo mundo, e temos estrutura de baias, banheiros, cozinha, restaurante. A pista nossa é coberta, temos uma pista coberta, 2 descobertas, 2 pistas muito boas. E recebemos vários esportes, recebemos agora a etapa do freio de ouro, recebemos prova do manga larga, recebemos a RJQM, que é uma prova do 1/4 de milha. Então tem evento o mês todo, o ano todo. É todo final de semana? Quase todo final de semana tem provas ali, tem evento. E só etapa grande. Assim. Qual é o público que vem para esse evento? Para o show de adestramento que a gente trabalha, criança, muita criança. E, em geral, todo mundo que gosta de cavalo. Mas eu digo assim, porque Sapucaia é um município pequeno. Vocês Sim. recebem... Cordeiro, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Rio de Janeiro. Friburgo também? Vem Friburgo gente também vem, pessoas que já via a gente em show fora, né? De adestramento, vem muito aqui. Que a gente é bastante conhecido com o show dos bretões, né?
Além da gente trabalhar adestramento com os cavalos, trabalhamos também aqui, domamos touros, Nelore da raça Lengruber, porém é um gado de uma índole muito boa. Então temos esse touro domado e temos um em doma ali, está iniciando agora. E se apresenta por aí pelas exposições aí. Belhar Lengruber, o precursor do gado zebu no Brasil, faleceu em 20 de julho de 1921. Paulo Lengruber, seu neto, dá continuidade ao trabalho de seus ancestrais na fazenda São José, no Carmo. Seu avô materno, Júlio César Luterbar, igualmente foi um grande produtor da raça zebu. Com o falecimento de seu pai, Otacílio Lengruber, em 1962, Paulo sucedeu na administração da fazenda, mantendo os reprodutores e matrizes. Respeita a tradição dos ancestrais de manter a linhagem fechada, não utilizando sangue externo de outra raça. O presidente da Associação Indiana do Gado Angole, em visita ao Brasil, confirmou que a linhagem Lengruber ainda mantém as características semelhantes ao antigo gado Angole, extinto na Índia. A linhagem Lengruber é parte integrante dos maiores rebanhos do Brasil. Vários núcleos de criação do gado zebu no país foram desenvolvidos e multiplicados a partir do Nelore Lengruber, e as raças europeias foram sendo aprimoradas com os cruzamentos. Graças à introdução e expansão desse gado no território nacional, o Brasil se consolidou entre os maiores exportadores de gado bovino no mundo. O gado zebu, o boi branco, tem mostrado força na pecuária nacional. Paulo Lengruber preserva a linhagem em respeito aos elos que o unem aos ancestrais, que deixaram como legado um precioso patrimônio genético.